E é assim que nós vamos começar este nosso quarto podcast desta jornada, recalculando a rota. É isso mesmo. E no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de medo. Será que o medo está paralisando a sua jornada? Bora descobrir! Vamos para a vinheta! Será que o medo anda paralisando a sua vida? Quando falamos a respeito de medo, com certeza o nosso nível de atenção concentrada já para tudo para prestar atenção, porque esse assunto é um assunto que interessa e muito para o nosso cérebro. É isso mesmo! Para quem não me conhece, meu nome é Tati Souza e estou muito feliz de poder estar com você neste podcast. Se você já é assinante do canal, parabéns! Se ainda não é assinante do canal, vai lá, assina o canal, liga o sininho. Toda semana, segunda, quarta e sexta, estamos com a proposta de colocar novos episódios, fazendo reflexões a respeito do nosso dia a dia, com o objetivo principalmente de fazer com que a gente percorra a nossa jornada da forma melhor possível. É isso mesmo, essa temporada do podcast chamando Recalculando a Rota. Bom, para a gente poder falar de medo, eu acho que uma das coisas importantes é que o medo ele é importante para poder fazer com que a gente preste atenção e a gente capte o que de verdade está nos proporcionando um certo risco. É isso mesmo, risco de segurança, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade. O medo, ele não foi colocado na gente à toa. O medo, ele tem uma lógica por trás importantíssima para que a gente possa realmente continuar, inclusive vivos, ouvindo esse podcast nesse momento. É isso mesmo. O medo, ele faz com que a gente consiga ter cautela em algumas decisões, para que a gente possa avaliar os prós, os contras de uma tomada de decisão e não colocar nossa vida em risco à toa. O medo não é de hoje. O medo nasceu com a gente há milhares de anos atrás, onde a gente precisava dessa adrenalina, desse medo para poder fazer a gente correr, fugir, lutar. Naquela época, com possivelmente animais extremamente mais poderosos que a gente. E o ser humano sobreviveu a tudo isso. E cá estamos. Agora, pessoas muito mais desenvolvidas intelectualmente falando, pessoas muito mais evoluídas, que continua tendo medo, é claro, porque essa é uma emoção básica do ser humano. E a gente não pode o tempo todo se queixar do medo. Mas o que a gente deve fazer é questioná-lo. O medo, vem cá. Você tá vindo para me falar o quê? Que tipo de recado você tá querendo me dar neste momento? Esse tipo de pergunta que nós precisamos aprender a fazer para o nosso medo, para que ele possa nos direcionar para solucionar aquilo que ele acredita que de alguma forma pode nos proporcionar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano. Se você, por exemplo, quer trocar de trabalho, quer trocar de emprego. Tati, não estou satisfeita no emprego, meu chefe não me valoriza, não ganho o salário que eu mereço. Ótimo, não vamos entrar nesse mérito neste podcast, mas a gente vai ter um podcast para falar só disso. Tati, não estou satisfeita, vou pedir demissão. Quando você toma essa decisão, e nós já tivemos podcast falando de decisão e o quanto é difícil a gente tomar decisão, quando a gente toma essa decisão, o que acontece? Acontece que vem um frio na nossa barriga. Nasce um gelinho na barriga, por quê? Porque a gente fala assim, tá,
Mas será que eu estou tomando a melhor decisão? Mas será que depois eu não vou me arrepender? Mas será que talvez o próximo emprego que eu tiver não vai ser ainda pior do que esse? E se eu ficar desempregado? E se eu não conseguir uma recolocação? N vão ser os pontos de interrogação que a nossa mente vai fazer para que realmente a gente possa ter mais clareza sobre essa decisão que a gente escolheu tomar. Então, o medo nos ajuda, nos auxilia a ganhar clareza para a nossa vida. Tati, mas quando o medo atrapalha? Quando você já respondeu todas as questões, quando você tem segurança e acredita que a decisão que você está tomando é realmente a melhor decisão que você poderia tomar, e ainda assim, você não consegue tomar a decisão, porque esse medo te paralisou. Você tem as respostas para as questões. Você sabe que para a sua jornada, para o seu desejo, para o destino final que você está planejando para a sua vida, essa decisão é extremamente importante, mas o medo ainda assim não está te deixando agir. Então é esse o momento onde a gente precisa parar tudo para realmente compreender de onde está nascendo esse questionamento, de onde está nascendo esse questionamento da minha mente de, mesmo eu tendo clareza sobre tudo, ainda ela não está me deixando agir. Existem alguns perfis comportamentais que eles têm uma tendência maior a sentir algumas emoções com uma frequência maior ao longo do dia. É isso mesmo. Eu, como especialista comportamental, eu gosto muito de estudar temperamentos, comportamentos, personalidade, para poder compreender por que a pessoa faz aquilo que ela faz e por que ela tem aquele jeito e aquele timing, enfim. Eu adoro descobrir o porquê, às vezes, que as pessoas têm travas que nem elas mesmas acreditavam possuir. E quando a gente começa a estudar comportamento humano, a gente começa a perceber que existem alguns perfis que sentem algumas das 4 emoções básicas com mais frequência. É isso mesmo. Hoje nós estamos falando de uma das emoções básicas do ser humano, que é o medo. Mas a gente não precisaria ficar só no medo. A gente tem ainda a alegria, a tristeza, a raiva. Vamos pegar podcast para poder falar a respeito dessas emoções também. Mas hoje, nesse podcast, estamos falando de medo. Tati, qual é o perfil comportamental que acaba naturalmente sentindo um pouco mais de medo ao tomar as suas decisões, ao fazer as suas escolhas? Os perfis que são mais analíticos, os perfis que buscam por segurança, os perfis que gostam das coisas mais certinhas, com começo, com meio, com fim, eles tendem a usar o medo um pouco mais do que os outros perfis, porque ele necessita desse questionamento, desta segurança. E por ele usar o medo com um pouco mais de frequência, o medo começa a se tornar uma emoção frequente no dia a dia dessas pessoas. Frequente no sentido, tá no piloto automático, é normal com que ele sinta medo, com que ele questione as decisões, e tá tudo bem. A questão aqui, de novo, não é não ter a emoção medo, é aprender a questioná-la de uma forma que vá fazer com que a gente, mesmo com medo, consiga agir. Então, para esses perfis um pouco mais analíticos, o questionamento, não é o questionamento medo porque você está aí, é o questionamento de medo, o que eu ainda não percebi, eu não estou contando com essa alternativa e você já percebeu e você já sabe que eu vou, de repente, talvez me arrepender dessa decisão. Você está querendo me avisar, mas eu não estou conseguindo sacar o que é.
Quando a gente lida com as nossas emoções como elas sendo as nossas parceiras, a gente percebe que as emoções estão exatamente ali, programadas, única e exclusivamente para nos auxiliar. Então, se você está neste momento da sua vida, independente da situação, precisando tomar uma decisão, precisando fazer escolhas, e você está com aquele gelo na barriga, pergunte para o seu medo. Ele está tentando te proteger exatamente do quê? Porque pode ser que esse medo esteja com uma coerência muito grande, conhecendo mais você às vezes do que você mesmo, para poder te alertar de coisas que talvez daqui pouquíssimo tempo você vá se arrepender, ou você vá se questionar, ou você vá se frustrar, enfim. Pergunte para ele: medo, você está querendo me proteger exatamente do quê? Se o medo gaguejar na hora de te oferecer essa resposta, aí liga o seu botãozinho vermelho, exatamente, aquele botão de ponto de atenção, porque pode ser que o medo, que esse seu medo que te protege, esteja com uma cautela excessiva de proteção. E essa cautela, ao invés de te ajudar, ela pode atrapalhar no seu processo de decisão. Pessoas que são mais analíticas, que gostam de ter os riscos, né? De se arriscar, mas ainda assim, tudo dentro do seu controle, elas precisam aprender a desenvolver um plano A, um plano B, um plano C, porque quanto mais alternativas ela tenha para poder tomar as suas escolhas, ela vai se sentir mais segura. E com certeza o medo não vai conseguir pará-la. É como se, fazendo analogia com o nosso podcast Recalculando a Rota, é como se a gente tivesse uma rota principal para chegar no nosso destino tão esperado. É como se a gente tivesse uma rota secundária e como se a gente tivesse ainda outras alternativas de vias que, caso aconteça algum tipo de problema, a gente possa percorrer e ainda assim chegar ao destino tão desejado, ao destino tão almejado. Você poder desenvolver plano A, plano B, plano C, para que você não fique no meio do caminho, para que você não permita que o seu medo te paralise, vai fazer com que você se torne cada vez mais um questionador, uma questionadora das suas próprias intenções. E esse questionador, essa questionadora de uma forma positiva, para que você possa ter verdadeiramente as respostas que vão ser necessárias para que você possa percorrer a sua jornada com mais segurança ainda. Quando a gente fala de pessoas corajosas, nós não estamos falando de pessoas que têm ausência de medo. Muito pelo contrário, nós estamos falando de pessoas que têm medo e agem mesmo com o medo, agem a partir do medo. Não deixam que o medo paralise. Tati, mas as pessoas corajosas, elas nunca permitem que o erro as paralise? Depende. Depende do diálogo que elas estão tendo com essa emoção tão importante no nosso processo de decisão. Às vezes, a gente ter medo é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Justamente para nos proteger de tomar decisões involuntárias, decisões que a gente não parou para pensar e que depois tanto nós como às vezes as pessoas ao nosso entorno vão sofrer porque eu não parei para pensar ou para avaliar o que o medo naquele momento estava querendo me dizer. Eu espero que esse diálogo esteja fazendo sentido para você, porque eu tenho um único objetivo com este episódio. É você entender que o medo é bom.
É você compreender que o medo está tentando te oportunizar sinais. E se você prestar atenção aos sinais e você realmente parar para responder ao seu medo, você vai perceber que ele vai te ajudar a criar alternativas cada vez melhores para que você possa continuar percorrendo a sua rota. Nem sempre a ausência de medo faz com que a gente tome as melhores decisões. Às vezes, é no medo que nós vamos tomar decisões, fazer escolhas sábias que vão impactar positivamente tanto a nossa vida quanto a vida de pessoas que a gente ama também. Pare neste momento e reflita. O que está te dando medo? E que tipo de resposta ele está querendo ter de você? Pare e dialogue um pouquinho com ele. Pode ser que você tenha respostas que vão fazer com que a sua vida não só deslanche, mas vão fazer com que a sua vida se torne cada vez ainda mais plena. Aprender a lidar com as nossas emoções bases é um fundamento essencial se a gente realmente quiser viver uma vida por propósito. E medo, mesmo você estando aí do outro lado, eu quero te dizer que eu amo você de todo o meu coração, porque você me protege de fazer as maluquices que às vezes, olha, só você mesmo para poder me segurar, hein? E é isso. Pare, reflita, olhe ao seu entorno e perceba que existe um mundo de oportunidades à sua volta. Você só precisa buscar a resposta mais genuína para o seu coração, para a sua mente, independente das pessoas que estejam ao seu redor. Espero que tenha feito sentido para você essa nossa reflexão, esse nosso podcast. Não vai embora, fica por aí, porque tem muita coisa bacana ainda, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai refletir juntos. E bora!